E tá na hora do quadro Entenda Seu Direito. E o assunto hoje é o afastamento por conta da dengue. Os dados mostram que teve um aumento significativo. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista, o doutor Cassiano Pelis. É isso? Acertei, doutor? Cassiano Pelis. Cassiano Pelis. Bom dia. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos. Doutor, como que essas questões da legislação trabalhista que aborda esse afastamento dos funcionários por conta da doença e agora com tantos casos de dengue, né? É uma preocupação enorme, né? Os casos têm aumentado. Estava lendo agora há pouco que o Brasil passa de 5 milhões de casos de dengue confirmados e mais uma série de mortes também. E isso impacta diretamente o meio ambiente de trabalho, né? O mercado de trabalho. Porque esse empregado, quando ele contrai dengue, através dos seus atestados, ele consegue comprovar isso para o seu empregador e ele se afastará do trabalho. Lembrando sempre, já que esse afastamento ele é remunerado. É uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, em que o empregado não trabalha, mas ele recebe por esses dias de afastamento diretamente do seu empregador. Lembrando, até 14 dias. É como se fosse aquele do acidente, essas coisas, funciona igual ou não? Exatamente. Esse afastamento até 14 dias, ele é pago pelo seu empregador. É claro, mediante atestado médico, que esse empregado ele terá que apresentar ao seu empregador, esse empregador faz o pagamento direto. Se ele ultrapassar 14 dias, a partir do... Aliás, se ele ultrapassar 15 dias, a partir do 16º dia, ele receberá do INSS. Aí será um auxílio doença. Até antes da gente entrar, você me perguntava, será que alguém ultrapassa esses dias? Se ultrapassar, for uma dengue hemorrágica, uma dengue mais séria... Uma chikungunya, né? Uma chikungunya, exatamente. Aí ele vai receber do INSS diretamente. Ele tem que fazer o requerimento junto ao INSS. A partir do 16º dia, é pago pelo INSS. Agora, quando a gente sabe que quando um funcionário, ele se afasta, gera ali um desfalque, né, no local de trabalho, no andamento realmente de tudo. Quais são os direitos do empregador? Nesse caso, pode ser contratado outra pessoa? Como é que fica? Sim, o empregador é um estado de sujeição, né? Aquele estado em que o empregador não pode fazer muita coisa. Ele pode colocar um outro empregado, né, naquela função do empregado afastado. Ele pode, sim, fazer um contrato condicional. Ele pode até contratar uma pessoa por experiência naqueles dias que o outro empregado ficou afastado. Agora... lembrando sempre, já que se esse empregado se afastou, ele comprova com atestados médicos, não tem o que fazer. Esse empregador ele tem que aceitar essa ausência e ele pagará também por essa ausência, lembrando, né? Esses 15 primeiros dias. Se o empregado se afastar por mais tempo, aí a partir do 16º dia quem paga é o INSS. Agora, a gente sabe que doença é meio inevitável, né? Quando acontece, acontece mesmo. Mas existe alguma medida preventiva que a empresa pode ter nesses casos? Sim, agora nós temos a vacina, né? Eu vi que existe uma corrida grande das empresas, dos empregadores atrás dessa vacina da dengue, até para evitar esse afastamento dos empregados. E aqui mesmo em Goiás, em vários estados do Brasil, a gente teve até uma pandemia, né, de dengue, muitas pessoas contaminadas com esse vírus da dengue. Então, os empregadores eles buscaram a vacina e eles não estavam conseguindo, né, todos obter essa vacina. Agora, ele tem que tomar os cuidados, além da vacina, é claro, tomar esses cuidados preventivos, né, evitar água parada, tudo que a gente já sabe, o empregador também deve evitar, porque muitas vezes o foco ele está até dentro daquela empresa e esse empregado ele se contamina dentro da empresa. E o questionamento é, se for mais de um funcionário, né, existe assim, vai ter um impacto financeiro para a empresa, né? Como é que fica essa situação? Já, como eu disse, não tem como evitar. Se ele tiver um afastamento de mais de 1, 2, 3, 10 empregados por dengue, caso esses empregados, né, apresentem um atestado médico, a CID comprovando que é dengue, eles terão que se afastar, sim. O empregador ele tem que aceitar esse atestado, né? E digo mais, não existe um limite de atestados. Então, caso o empregado, às vezes, apresente um atestado de 7 dias, mas não consiga o retorno, apresente um novo atestado, o empregador ele deve aceitar e ele terá que pagar esses dias.
Como eu disse, ele pode fazer um contrato condicional, contratar outras pessoas a fim de substituir essas que estão afastadas. Mas quanto à questão financeira do afastamento, pelo menos os 15 primeiros dias ele terá que arcar. Agora, em questões até de afastamento prolongado, né? Porque, como a gente estava falando, pode ultrapassar mesmo os 15 dias. Existe alguma estabilidade no emprego, até a questão de possíveis rescisões contratuais também? Não, Jaque, nesse caso não existe estabilidade porque ele vai receber um auxílio-doença normal, que na verdade até desde 2019 ele já tem um outro nome, né? Que é benefício por incapacidade temporária. A estabilidade, já que ela só existe quando esse auxílio-doença ele é fruto de um acidente de trabalho. Nesses casos, a gente não tem acidente de trabalho, né? Ele tem uma doença ocupacional, o empregado se contamina com a dengue, ele contrai esse vírus e ele simplesmente vai se afastar, mas não vai adquirir nenhum tipo de estabilidade. Pessoal que está em casa, quiser mandar alguma pergunta, né, se tiver alguma dúvida sobre este assunto que a gente está abordando aqui, se você teve dengue, teve que se afastar do seu trabalho, se tem alguma dúvida com relação aos seus direitos, é só mandar que eu estou aqui com o celular em mãos, que o doutor vai responder aqui em tempo real. Agora, doutor, quais as lições que podem ser aprendidas nesse momento, né, de dengue, passou a Covid aí, mas são tantas doenças com relação a questões trabalhistas mesmo? Sim, o caso da dengue é um caso diferente da Covid, porque a dengue todos os anos ela está aí, muito ligada à chuva, né, água parada, ambientes que são insalubres, né, que acabam tendo o mosquito e ele vai passando essa doença. Quanto à empresa, o que a gente pode falar é evitar o foco da dengue. Ela pode, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, em ambientes abertos, evitar água parada, todas essas questões para evitar que seus empregados eles se contaminem, né? E o empregado em casa também, ele tomar todas as medidas possíveis para que ele também não contraia a dengue e não se afaste do seu trabalho, né? Agora, se ele não conseguir fazer isso, tiver a contaminação, aí ele se afastará e esse empregador terá que arcar com isso, pelo menos nesses 15 primeiros dias. Se ultrapassar, aí o INSS arcará com o auxílio-doença. Teve um telespectador que falou assim, ó, negócio da dengue não é só água parada, é sujeira, né, que o próprio prefeito não limpa a cidade. O pessoal reclamando também aí da situação, né, que está a capital. Tem muitos locais que realmente tem muito lixo, muito mato, então realmente as autoridades precisam ficar atentas a esse caso. Doutor, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre este assunto que o senhor acha que seja importante para o pessoal de casa? O pessoal de casa tem que sempre saber que a dengue, o empregado que se afasta pelo motivo de dengue é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Quando o contrato de trabalho se interrompe, quando o empregado ele deixa de exercer suas funções, mas o empregador ele deve pagar aqueles dias não trabalhados. Um exemplo, já as férias. O empregado não trabalha nas férias, mas ele recebe por aquele período. É uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. É sempre interrupção? Não. A partir do 16º dia, por exemplo, esse empregado que teve uma dengue hemorrágica, como você bem disse, uma chikungunya, quem paga é o INSS. Nesse caso, a gente tem uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, em que o empregado ele não trabalha, mas o empregador também não paga. Esse pagamento é feito por um terceiro, pelo INSS. Então, lembrar sempre disso. Na interrupção, ele se afasta e receberá o pagamento do seu empregador, que são esses 15 primeiros dias, no caso da dengue, né, de afastamento. Mas é rápido toda essa questão depois que passa para o INSS? Sim, geralmente o INSS ele requer uma perícia, né? Aí depende dessa autarquia federal se vai ser rápido ou não o benefício do auxílio-doença. Tá certo, recebemos aqui o doutor Cassiano Pelis, advogado trabalhista, esclarecendo dúvidas aí dos direitos, né, do empregado, dos direitos dos funcionários aí com relação à dengue e também outras doenças. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Estamos sempre de portas abertas aqui na TV Brasil Central, tá bom? É sempre uma honra. Eu que agradeço, Jaca, agradeço a todos. Bom dia.